Bom dia, meu querido e minha querida estudante. Tudo bom com vocês? Aliás, em bom mineirês do interior, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula de Física no nosso curso aqui pelo YouTube. Desde já, agradeço a sua atenção. E você já sabe, se ficar alguma dúvida, deixa comentário no YouTube, me manda mensagem no Instagram e eu vou tentar ajudar vocês. Então, bora para mais um tiquitinho de aula? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a resistência do ar, força de resistência do ar. É mais um capítulo dentro do estudo da dinâmica. E quando a gente fala em dinâmica, força, a causa da variação do movimento, a gente está falando dentro das leis de Newton. Então vamos entender o que é essa tal força de resistência do ar. Com certeza você já experimentou essa força. Quando você está em movimento, e esse movimento ele acontece dentro de um fluido, você está imerso em um fluido, fluido pode ser substâncias no estado líquido ou no estado gasoso. Então, quando você se movimenta dentro deste fluido, você com certeza vai experimentar a resistência ao seu movimento. Essa resistência é imposta por esse fluido. Então, por exemplo, você está submerso, nadando embaixo d'água. Você com certeza vai estar experimentando uma força oposta ao seu movimento. Se você, por exemplo, está andando de bicicleta, vai ter uma força que se opõe ao seu movimento. Você sente aquele vento na cara. O ar, ele pode estar em repouso. Só que o fato de você estar em movimento nesse ar em repouso faz com que esse ar aplique uma força em você. É essa força que nós chamamos de força de resistência do ar. Se você já fez alguma viagem de carro ou estava dentro de um carro com a janela aberta, você talvez já tenha feito a experiência de ficar colocando a mão para fora da janela, fazendo movimentinhos ali com a sua mão. Se você fica com a mão mais aberta, você sente uma força desse vento maior na sua mão. Se você faz um formato mais bicudinho, você vai sentir uma força menor na sua mão. Essa força que você está sentindo é a força de resistência do ar. É a força que o fluido, no caso o ar, está exercendo em você. Aqui a gente tem uma cena super fofinha, né, do cachorrinho curtindo o ventinho ali na cara. Mas repare que esse cachorrinho ele está de óculos. Beleza? É muito perigoso você deixar o seu cachorrinho com a carinha para fora da janela tomando vento, porque pequenas partículas podem atingir o olho do cachorrinho e provocar ferimentos gravíssimos. Além disso, pode ressecar o olhinho do cachorro e acabar apresentando algum probleminha mais para frente. Então, não vá tentar fazer uma foto como essa com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, sem que ele esteja usando um óculos apropriado, ok? Então, de onde vem essa força de resistência do ar? Ela tem a ver com a terceira lei de Newton. Quando a gente quer identificar a origem das forças, você tem que pensar na terceira lei de Newton, ação e reação. Olha só que legal. Você tem um carro em movimento. Nós sabemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, para esse carro ocupar o espaço onde essa atmosfera se encontra, esse carro aplica força nessa massa de ar. Se o carro aplica força no ar, o ar reage e aplica força sobre o carro. Moral da história, essa é a nossa força de resistência do ar. É essa a força que você sente na sua mão quando você coloca ela para fora da janela do automóvel. E essa força de resistência do ar, ela tem algumas características bem peculiares que a gente ainda não viu aqui no nosso curso. Para começar, calcular a força de resistência do ar não é muito fácil. A fórmula ela é empírica, ela vem de experimentos que a gente faz e quantifica. A força de resistência do ar, para nós que estamos estudando para o ensino médio, para o vestibular que vem no final do ensino médio, ela pode ter duas maneiras de ser calculadas. Uma para velocidades mais baixas, ali abaixo de 80, abaixo de 90 km por hora, e para velocidades mais elevadas, acima de 80, acima de 90 km por hora, até mais ou menos 1.200 km por hora.
Você não tem que se preocupar com esses detalhes, nem mesmo se preocupar em decorar essas duas equações que eu vou explicar para você agora. Quando os vestibulares eles cobram força de resistência do ar, na maioria das vezes ele te fala qual a fórmula que você deve usar, ou pelo menos fala se a força de resistência do ar vai ser apenas proporcional à velocidade ou se ela vai ser proporcional à velocidade ao quadrado. Então, um primeiro detalhe muito importante. A força de resistência do ar, ela aumenta com a velocidade. Para baixas velocidades, ela é apenas proporcional. Se o carro dobra o valor da velocidade, a nossa força de resistência do ar também vai dobrar. Agora, para velocidades maiores, mais elevadas, a força de resistência do ar é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, quando você dobra a velocidade, a força de resistência do ar quadruplica. Se você triplica a velocidade, a força de resistência do ar aumenta 9 vezes. Além disso, a força de resistência do ar, ela depende de uma constante. Essa constante, ela depende de vários fatores. Ela depende da densidade do fluido, depende do formato do corpo, da aerodinâmica do corpo. Lembra quando eu falei com vocês que se você colocar a mão para fora da janela, a sua mão aberta, você vai sentir uma força bem grandona aqui na palma da sua mão? Se você fica fazendo, um biquinho assim com a sua mão, você percebe que essa resistência do ar está diminuindo. Você melhorou o formato aerodinâmico da sua mão e por esse motivo você sente menos força que o ar faz na sua mão. Quando ciclistas, por exemplo, eles vão fazer aquela arrancada final, eles tomam um formato todo específico para conseguir vencer a resistência do ar. Por mais que você esteja lá pedalando, por exemplo, chega uma hora que por mais força que você faça, sua velocidade não aumenta. É porque a força que você está fazendo para aumentar a sua velocidade está sendo anulada pela força de resistência do ar. Isso acontece também com gotinhas de chuva. Quando uma gotinha de chuva ela cai, ela poderia, devido à distância que ela percorre, atingir velocidades elevadíssimas. Ela chegaria na sua cabeça como se fosse um tiro. Mas graças à força de resistência do ar sobre essa gota, ela cai com velocidade constante e em uma velocidade baixa, o que não vai, por exemplo, te machucar. Os automóveis, eles têm toda uma engenharia para conseguir vencer a resistência do ar. Afinal, se essa resistência do ar for muito grande, para o carro atingir velocidades maiores, ele vai precisar queimar muito combustível. Além de prejudicar o nosso meio ambiente, queimando gasolina, queimando álcool, você ainda vai ter um gasto financeiro muito elevado. Consequentemente, se você melhora a aerodinâmica do carro, esse ar ele consegue contornar melhor o automóvel e, consequentemente, sofrer menor resistência do ar. Para você ter uma ideia, quando a gente viaja com a janela do carro aberta, a gente acaba gastando mais gasolina, porque além da frente do carro receber uma força de resistência do ar, o ar que entra pela janela e faz força no para-brisa traseiro também aplicaria uma força que aumentaria a resistência do ar resultante sobre o nosso carro. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos falar de algo muito legal, que é o salto de paraquedas. Eu nunca saltei de paraquedas, apesar de ter uma enorme vontade de fazer isso. Para falar a verdade, eu sou meio enrolado, nem é por medo. Minha esposa sim, minha esposa morre de medo de altura, ela nunca vai querer saltar de paraquedas comigo. Mas olha como é a resistência do ar em um salto de paraquedas, que já foi questão do Enem. Nós não vamos resolver a questão do Enem aqui, vai ficar para um outro vídeo que eu vou fazer em separado. Vamos pegar aquele nosso personagem, que no instante de tempo que eu vou chamar de T0, ele acabou de saltar do avião. E a gente vai considerar que esse cara só tem um movimento na vertical, a gente não vai desprezar a resistência do ar agora, e além disso, a gente vai considerar que o ar onde ele está imerso está em repouso, não está rolando vento. Aí olha só que bacana, ele saltou. É claro que ele vai cair, afinal a força-peso está puxando o nosso paraquedista para baixo.
A força-peso é causada pelo planeta Terra, é a atração gravitacional. Então, a força-peso atua no nosso paraquedista, puxando ele para o centro do nosso planeta. Galera, nesse momentinho inicial ali que ele acabou de saltar, a resistência do ar é praticamente nula, beleza? E nesse instante aqui também, a aceleração desse cara vai ser a aceleração da gravidade. Afinal, nós só temos a força-peso atuando sobre ele. Só que, para ele ocupar uma posição um pouco mais abaixo, afinal ele está caindo, ele vai ter que deslocar o ar à sua volta. Ou seja, ele vai fazer uma força no ar que está ao seu redor. Então, nessa segunda situação, em que ele já tem uma nova velocidade, afinal a velocidade aumenta durante a queda, além da força-peso atuando nele, se a velocidade aumentou, quer dizer que a força de resistência do ar apareceu, ela também aumentou. Então, aquela força de resistência do ar que aqui em cima era praticamente nula, ela aumenta porque esse camarada está com uma velocidade agora um pouco maior do que antes. Tenha muita atenção aqui, porque a cada vez que essa velocidade aumentar, a resistência do ar também vai aumentar. Um outro detalhe muito importante é que esse nosso paraquedista ele não está mais em queda livre. Queda livre é livre da resistência do ar. Nesse momento inicial, que a resistência do ar era nula, a queda possuía uma aceleração igual à da gravidade. Agora que ele saltou do meu avião, ele já tem velocidade, já tem força de resistência do ar atuando sobre ele, ele não cai com a aceleração da gravidade. Ele vai cair com uma aceleração inferior à da gravidade. Se na queda livre a velocidade variava 10 metros por segundo a cada segundo, arredondando, aqui ela vai variar, por exemplo, 8 metros por segundo a cada segundo. Mas a velocidade dele continua a aumentar. Do tempo 1 para o instante de tempo 2, a velocidade já aumentou mais um pouco. A força-peso constante, afinal, peso é massa vezes gravidade, permanece inalterada, só que se a velocidade desse cara aqui cresceu mais um pouco, a resistência do ar também cresceu mais um pouco. Repare que se antes a força resultante era o próprio peso do nosso paraquedista, aqui ela é o peso menos a força de resistência do ar. Aqui a minha força resultante ficou menor ainda, porque a resistência do ar cresceu. Beleza? E a resistência do ar cresceu porque essa velocidade está aumentando. Agora chegamos no momento crucial do salto. No instante de tempo T3, esse cara está com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que a força-peso e a força de resistência do ar atingiram o mesmo valor. Isso vai trazer uma consequência enorme. Olha só, quando a força de resistência do ar atinge o mesmo módulo do peso, essas duas forças aqui, elas irão se anular. Afinal, elas atuam no mesmo corpo, elas têm a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo. Então aqui, em T3, a força resultante sobre o corpo passa a ser nula. Quando a força resultante é nula, significa que, apesar do nosso paraquedista ele ter uma velocidade, a aceleração é zero. Ou seja, a velocidade dele não vai mais aumentar. Força resultante nula, ele continua caindo por causa da inércia. Ele estava em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Porém, essa velocidade será constante e ela é chamada de velocidade terminal ou velocidade limite. A velocidade terminal ou velocidade limite é uma velocidade que o corpo atinge quando a força-peso é anulada pela força de resistência do fluido, no caso aqui, o nosso ar. A partir desse instante, a velocidade não muda, a não ser que ele diminua a área, ele feche os braços ou ele abra os braços, aí nós vamos poder ter alguma variação. Mas, se ele permanecer com o mesmo formato aerodinâmico, ele vai cair com essa velocidade constante. No caso de uma pessoa, caso você, por exemplo, resolva saltar de paraquedas, essa velocidade terminal é de aproximadamente 200 km por hora.
Então, durante alguns segundos ali desse salto de paraquedas, em que você ainda não abriu o paraquedas, você vai curtir durante alguns segundos momentos em que a sua velocidade é de 200 km por hora, mas ela não aumenta mais, porque a força-peso está sendo equilibrada, anulada pela resistência do ar. Esse paraquedista, ele vai caindo a 200 km por hora. Mas mesmo essa velocidade não aumentando, não é legal ele bater no chão a 200 km por hora, concordam comigo? Então o que ele precisa fazer? Abrir o paraquedas. E quando ele abre o paraquedas, nós temos lá a força-peso, que continua constante, puxando ele para o centro do planeta Terra, mas ao abrir o paraquedas, ele continua com uma grande velocidade, que não vai ser legal ele bater no chão com ela, e aí ele puxa a cordinha e o paraquedas se abre. E o paraquedas ele tem uma grande área de contato com a atmosfera, com o ar. Essa grande área de contato muda a constante aerodinâmica do conjunto paraquedas e pessoa. Consequentemente, a força de resistência do ar ela se torna muito grande. E nesse momento, ele vai para cima? Não. Neste momento, ele desacelera. É muito comum as pessoas acharem que durante o salto de paraquedas, no momento que o cara puxa a cordinha, ele começa a subir. Ele não sobe, ele desacelera. Se a força para cima fica maior do que a força para baixo, a força resultante vai se opor ao movimento. Portanto, ele desacelera. Uma coisa que é muito comum, duas pessoas saltarem juntos, para que esse cara aqui, ó, ele filme esse. Então, os dois estão saltando, estão juntinhos, um do lado do outro. No referencial deles, eles estão parados. Quando esse daqui abre o paraquedas, esse aqui continua caindo e esse aqui cai menos. Então, entre eles, dá a impressão que o cara que abriu o paraquedas ficou para trás, ele subiu, mas isso é apenas uma questão de referencial. Quando a gente, do chão, olha para esse paraquedista que abriu o paraquedas, ele vai estar caindo na hora que abre o paraquedas, só que ele desacelera, beleza? Porque agora a nossa força resultante, ó, ela está para cima. E se ele desacelera, o que vai acontecer com a velocidade V4? Isso mesmo, ela diminui, ela vai ficar pequenininha. E se a velocidade diminuiu, quem é que diminui também? Isso mesmo, a resistência do ar. Vai chegar um momento que ele vai estar tão devagarzinho que novamente a resistência do ar vai ter o mesmo módulo do peso. E aí o nosso paraquedista vai atingir uma segunda velocidade terminal. Aqui, nesse instante de tempo T5, ele também vai cair com velocidade constante. Afinal, a força-peso novamente está sendo anulada pela resistência do ar, e quando a força resultante é igual a zero, por inércia, ele continuará o seu movimento com velocidade constante. Essa velocidade terminal 2, devido a essa grande área do paraquedas, ela é bem menor do que a primeira. Se a primeira velocidade terminal era de 200 km por hora, agora a velocidade terminal é de 20, 22 km por hora. É tranquila para você pisar no chão sem se machucar. O gráfico deste salto de paraquedas vai ser mais ou menos assim. É um gráfico da velocidade em função do tempo. Num primeiro momento, a gente tem que a velocidade desse paraquedista está aumentando. Nós vimos em cinemática no MRUV que se a nossa aceleração ela fosse constante, o gráfico seria com inclinação constante. A velocidade iria variar sempre o mesmo tanto por intervalo de tempo. Porém, a nossa aceleração de T0 até T3 não é constante. Afinal, nós começamos a queda com uma aceleração igual à da gravidade. Aqui a nossa aceleração já é menor do que a da gravidade, porque a resistência do ar impede que a velocidade dele aumente, por exemplo, de 10 em 10 metros por segundo a cada segundo. E à medida que a resistência do ar vai ficando cada vez maior, a aceleração desse cara vai ficando cada vez menor. Então, esse gráfico azul aqui, ó, ele não existe. O gráfico velocidade por tempo,
ele traz a informação da aceleração na inclinação desse gráfico. Então, ó, eu tenho uma inclinação grandona no início, mas essa inclinação ela está diminuindo. E ela vai diminuindo porque a aceleração durante a queda vai ficando cada vez menor. Repare que nesse momento aqui, ó, a minha aceleração é zero, porque a velocidade estagnou, a velocidade ficou constante. É aquele momento em que a força resultante é zero, porque a resistência do ar anulou a força-peso. Quando esse cara ele abrir o paraquedas, nós vimos que a força para cima fica maior do que o peso e, consequentemente, a força resultante é oposta ao movimento, ela é para cima, o movimento é para baixo. E aí nós vamos ter uma abrupta desaceleração. Então, ó, a minha aceleração agora ela ficou negativa. Por que a minha aceleração ficou negativa? Porque antes ela era para baixo, agora a minha aceleração é para cima. Se no momento inicial do meu gráfico eu considerei que a aceleração positiva era a favor do movimento para baixo, agora que a minha aceleração ficou para cima, contrária ao movimento, ela vai ter sinal negativo. E, de novo, a minha aceleração volta a diminuir até que a minha aceleração fica valendo zero, que é o momento da velocidade terminal 2, 20 km por hora, até o camarada pisar no chão. Tudo bem? A nossa aula termina por aqui. Eu espero que você tenha conseguido aprender um pouquinho mais de física e você já sabe, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!